Bom, colocando aqui para gravar. Beleza. Agora, deixa eu compartilhar com vocês a guia do sala de aula. E ó, o Fernando também. Acho que eu vou pegar esse embalo de câmera aberta e vou abrir a minha. Ah, gente, ó, eu vou ficar super feliz. Vocês não tenham dúvida disso. Aê, que legal, não tô sozinha hoje. Gente, olha só, acho que já está aparecendo para vocês aí, né? Então, eu vou entrar aqui no trabalho, vou lá nas instruções primeiro. Então, assim, gente, esse trabalho, o tema dele vai ser aí a Organização das Nações Unidas, né? A nossa querida ONU. A ONU, ela tem uma história interessante, uma história de como ela foi pensada e construída, e tem um papel muito importante como mediadora de conflitos, como uma instituição que tem um objetivo só, que é promover a paz mundial. Então, entender como a ONU surge, como ela funciona, faz a gente compreender algumas das suas ações, né? Por exemplo, nesse momento, nesse contexto de pandemia, existe uma instituição da ONU que está sendo de fundamental importância para a gente com as orientações, as normativas de saúde, que é a Organização Mundial da Saúde, né? A gente tem outras instituições dentro da ONU, como a Unicef, que é a agência responsável por cuidar da infância, né, das crianças do mundo, a Unesco, que é uma outra instituição que é responsável por cuidar do patrimônio histórico e cultural, né, do mundo. A gente tem a Acnur, que é a agência especial da ONU para cuidar dos refugiados no mundo. Então, dentro da ONU, a gente tem vários aí, né, outros órgãos que têm as suas responsabilidades específicas e eles trabalham em conjunto para que né, o objetivo final, que é promover a paz, aquilo ali possa se concretizar, né? Então, a ONU ela é muito importante para as relações entre os países. E pensando nisso, né, nessa importância, e porque ela anda permeando aqui as nossas temáticas de aula, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a ONU, né? Então, como que vai funcionar a pesquisa e como vocês devem entregar a pesquisa, tá? Então, vocês vão pesquisar sobre a ONU, né? A sua criação, o seu papel, né? Então, para que a ONU serve, como ela atua, os países que fazem parte da ONU, e aqui eu já faço uma ressalva, gente. Vocês não precisam listar os países, porque são quase 200 países que fazem parte da ONU. Então, vocês não vão ficar, né, listando todos eles, não tem necessidade. Vocês podem citar alguns, tá? Quais são as instituições que são subordinadas a ela, como essas que eu dei exemplo para vocês agora, né? Todas as informações possíveis, tudo aquilo que vocês conseguirem saber e pesquisar sobre a ONU, que é um organismo internacional, certo? Depois que vocês pesquisaram, que vocês leram, que vocês entenderam como que isso funciona, vocês vão pegar essas informações, vão organizar de uma maneira que vocês consigam gravar um vídeo falando da ONU. Esse vídeo, pessoal, a gente, eu imagino que ele pode ter, assim, cerca de 3 minutos, tá? Não precisa ser muito mais que isso e não dá para ser muito menos que isso, tá certo? Então, assim, dentro da pesquisa que vocês vão fazer, que vocês consigam selecionar aquilo ali que as informações que são mais importantes e transformar isso num vídeo, tá certo? Um videozinho curto. Claro que dá para falar, se a gente fosse ficar falando da ONU, detalhe por detalhe, nossa, dava para fazer um vídeo de 1 hora, né? E aí talvez faltasse tempo. Um longa-metragem. Um longa-metragem,
né? E talvez a gente não falasse sobre tudo isso, né? Ó, uma coisa que é interessante, aí já fica a dica, né? Nós tivemos um brasileiro que foi muito importante dentro da ONU nas negociações de paz lá no Iraque, que eu vou até pesquisar o nome dele aqui, que eu só lembro, sempre lembro do primeiro nome. Ele é o Sérgio. Deixa eu ver aqui. Sérgio Vieira de Mello, que é um diplomata brasileiro. Na verdade, ele foi, né? Um diplomata brasileiro que era extremamente hábil para fazer acordo de paz. Ele foi designado para uma missão no Iraque para tentar resolver ali uma treta que estava acontecendo e morreu, né, depois de um ataque terrorista. Então, assim, é um brasileiro que ficou bem, assim, que teve um papel muito interessante dentro da organização e que acabou perdendo a vida fazendo o que ele mais gostava, que era usar a diplomacia, né, a conversa, para poder resolver os conflitos. Mas até tem um filme na Netflix que mostra um pouquinho da história dele, que se chama Sérgio. Então, assim, quem quiser uma hora assistir, é bem interessante. Mas só para vocês, né, fazendo comentários aqui, como o Brasil também participa, né, ativamente dentro da organização, tá? Hoje talvez nem tanto, mas a gente já teve momentos onde a gente participou, assim, com mais intensidade, tá? Então, vocês devem fazer aí essa pesquisa, fazer o videozinho e postar aqui mesmo, no Google Sala de Aula, até o dia 7 de junho. Tá vendo? Gente, eu vou ter que pedir licença para vocês de novo. Só um minutinho, já volto. Mil perdões, gente. Então, daí vocês vão, né, postar o vídeo aqui até o dia 7 de junho, tá? Tem aí umas 3 semanas para vocês pensarem no trabalho. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu queria, professora. Pode falar. A gente pode fazer a pesquisa como um trabalho de slide? Pode sim. E eu também tenho mais uma dúvida. É individual ou pode ser em dupla? Opa, pode ser em dupla, gente. Quem quiser construir em dupla, pode. Ah, pode ser com 3 pessoas, professora? Não. Ou são 2, ou cada um faz o seu, tá bom? Fica aí em aberto para vocês escolherem como que é o melhor para vocês fazerem, tá?
Sobre o trabalho, alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho, professora. Pode falar, Tiago. Então tem que fazer um vídeo e um texto explicando ou só um vídeo? Só um vídeo. Vocês não precisam entregar nada escrito, tá bom? Pode organizar o seu vídeo com as suas explicações. Aí é aquilo, né, gente? Geografia, se vocês trouxerem algumas imagens, umas coisinhas assim, isso enriquece a pesquisa de vocês. Mas é só o vídeo que é para entregar, não precisa me entregar nada por escrito, tá bom? Ah, professor, então você só vai fazer meio que um roteiro para você fazer no vídeo, falar no vídeo. Ô, professora, Isso, Emanuel, a sua pesquisa é para você ter propriedade do que você vai falar, né? Para você entender o que é a ONU. Você organiza ali um roteirinho e grava o vídeo. Só isso, Ok. tá? Fernando, pode falar. quando você saiu da chamada agora, saiu não, né? Você foi fazer alguma coisa, eu recebi uma ligação e eu perdi de lá até aqui. O que você passou? Não, na verdade, eu só estava concluindo mesmo a explicação do vídeo, né? E aí, de como vocês têm que fazer o trabalho, que vocês devem entregar até o dia 7, e aí o pessoal já começou a fazer as perguntas, Ah, sim. tá bom? Luan, pode falar. Tem data de entrega para o vídeo? Até o dia 7 de junho, tá bom? Então, eu deixei aí, né, quase 3 semanas para vocês poderem fazer com calma a pesquisa e também poderem fazer aí o videozinho de vocês com calma, para caprichar, sair bem bonitinho. Tudo bem? Professora, eu tenho mais uma dúvida. Pode falar. O vídeo, tipo assim, se você for fazer em dupla, os dois vai ter que, os dois vai ter que aparecer, né? Seria bacana, né? Tá os dois ali explicando juntos, Tá bom, obrigada. tá bom? De nada. Mais alguma coisa, gente? Não? Não. Beleza, então, trabalho explicado. A gente vai retomar aqui o que estávamos discutindo. Opa, peraí. Compartilhar com vocês. A gente estava, na última aula, falando, não sei se já apareceu aí para vocês. Apareceu. Apareceu, né? Peraí. Bom, a gente falou do Muro de Berlim, a gente falou do território dividido, né? E, se eu não estou muito louco, a gente começou a falar dessa parte aqui, né? De bipolaridade e multipolaridade. Não. Não. Peraí. A gente já Ô, falou professora. disso? A gente já falou desse mapa? Não. Posso Não. fazer um comentário? Não. Pode, até 2. Nossa, Sala, você comentou com a gente que tá muito A atrasada. gente estava E eu atrasado. acho que a gente ainda tá no livro. Nossa senhora. Então, peraí. Vou buscar outro Não, o capítulo. livro a gente terminou, Fernando, que ela começou a falar. Então o livro já terminou. O livro Desculpa qualquer coisa, então. A gente finalizou a Depois da União Europeia, de que as pessoas podiam circular uma vez estando lá dentro. Isso. Ah, sim. A gente Entendi. falou disso. Terminou. Nós falamos da saída do Reino Unido da União Europeia? Ixi. Não. Não, Eu então, também peraí. não. Então, vamos terminar, que falta esse pedacinho ainda, então. Um mais perdido que o outro. Que vergonha, a professora não podia estar perdida assim, mas ainda bem que vocês estão me ajudando. Peraí, gente, deixa eu pegar o texto correto aqui. Peraí que tá abrindo.
É aquilo, eu também tô tão acelerada que eu já tô achando que eu tava terminando a segunda coisa, não terminei a primeira ainda. Peraí. Eu não sei não, vou ver se eu descolo umas aulas extras aí pra gente. Vou ver Ô, o que eu posso professora, fazer. para mim não tá aparecendo nada, tá falando que a sua conexão, a minha conexão tá ruim. Entra e sai da aula de novo e aparece. Aí, ó, fica a dica. Tá normal para a Agora, apresentação. professora, Vamos ver no livro aí, sim. agora foi. Tá, agora tá aparecendo o da União Europeia, certo? Certo. Então, vamos lá. Vamos lá para o final. Sai daqui, janelinha. Então, a gente falou. Gente, inclusive, vou fazer um comentário. Segunda-feira eu estava vendo o jornal e estavam dando notícias da reabertura de alguns países na Europa e do turismo, né, que começou a funcionar de novo, né? E aí eles estavam falando do fluxo de turistas britânicos em direção a Portugal. E na chamada falaram da zona, né, que aqui até fala também, da área de Schengen. E o jornalista falou o nome direito. Então, assim, eu não estava tão ruim falando, não, tá? É Schengen mesmo que lê. Então, tá bom. Pelo menos eu descobri isso. Mas eu achei bem interessante, né? Eu falei, nossa, que coincidência, né? A gente falando disso na aula e aparece no jornal, né? É espaço Schengen, não é zona, não, é espaço. Mas vamos lá. Aí, esse aqui é o finalzinho dos finalzinhos mesmo, tá, gente? Aí agora acabou a União Europeia. A parte aí da saída do Reino Unido da União Europeia. O que acontece? Esse movimento da saída, ele não, apesar, né, de estar acontecendo neste momento, né, de ser historicamente recente, porque esse movimento ele se intensifica a partir de 2016, ele não foi assim uma ideia inédita. Na verdade, num outro momento da história do Reino Unido, já existiu essa vontade de deixar de fazer parte daquele bloco econômico que existia até então. Quando foi isso? Lá em 1975. Então, quando eles estavam fazendo parte ainda, né, do mercado comum europeu, que depois virou Comunidade Econômica Europeia, em 75, eles já existia uma parte da população britânica que tinha o desejo, tinha a intenção de sair do Reino Unido. Eles tinham oh meu Deus, de sair do mercado comum europeu. Desculpa, gente, vou retomar. Em 75 já existia uma parte da população e uma parte também dos políticos que desejavam a saída do Reino Unido do mercado comum europeu, tá? Naquele momento, o que foi feito? Foi realizado um referendo junto à população. Então, o que é um referendo, gente? Um referendo é o seguinte: tem uma pergunta, né, uma consulta que a gente poderia fazer para a população toda, né? E aí, o que as pessoas fazem? Elas vão num local de votação, como acontece no dia de uma eleição, né, de alguma figura política. A pessoa vai até esse local de votação, aí ela expressa através, né, dessa simbologia do voto, a sua opinião sobre aquilo que está sendo perguntado. Então, lá em 75, o que fizeram? Perguntaram para a população do Reino Unido: vocês querem continuar fazendo parte do mercado comum europeu? Sim ou não? Então, as pessoas foram lá nos locais de votação e votaram sim ou não. Quando terminou a votação, eles foram fazer a contagem lá da manifestação e naquele momento, a maior parte da população votou para permanecer no mercado comum europeu. Então, naquele momento, fez sentido para eles o quê? Ficar ali, fazendo parte daquele bloco. Porém, lá em 2016,
por pressão de alguns partidos políticos nacionalistas, e aqui a gente vai ter que fazer um recorte. Quando eu falo de um partido político nacionalista, eu estou falando de extrema-direita, certo? Então, dentro da linha do espectro político, são países que estão alinhados à ponta, lá, extrema-direita. São muito radicais em algumas questões. Então, esses partidos nacionalistas estavam ganhando força nesse momento no Reino Unido, junto aí com a insatisfação de parte da população. E isso fez, né, com que o primeiro-ministro daquele momento, que era o David Cameron, e aí também fale um outro recorte, né, todo mundo sabe que o Reino Unido tem uma rainha, mas politicamente quem tem poder dentro do Reino Unido é o primeiro-ministro. Tá certo? A rainha não tem tanta influência sobre essas decisões. Então, o David Cameron fez o quê? Chamou um novo referendo. Colocou a pergunta de novo. Vocês, cidadãos do Reino Unido, vocês querem continuar fazendo parte da União Europeia? Sim ou não? As pessoas foram às urnas, fizeram lá suas escolhas, e quando saiu o resultado, foi bem assim, 51,9% das pessoas que votaram por sair da União Europeia, contra 48,9% que não queria sair. Então, assim, estatisticamente falando, foi meio que um empate técnico, né? A diferença foi muito pequena de quem ganhou para quem foi derrotado. Só que, né, essa diferença foi fundamental e a decisão pela saída do Reino Unido foi tomada, do Reino Unido da União Europeia foi tomada. Porém, né, a saída ela não está atrelada somente a esta votação, né? Existiam ali alguns argumentos que embasavam a motivação da saída do Reino Unido do bloco. Basicamente, o argumento mais usado e o mais presente foi a questão de ter controle sobre as fronteiras devido à crise imigratória que a Europa estava passando naquele momento. Que crise imigratória é essa? A questão dos refugiados. Então, em especial, né, os refugiados que saíam da zona de litígio lá da Síria, então, a guerra comendo lá na Síria, as pessoas estavam tentando buscar abrigo, refúgio em outros países para poder fugir da guerra, e muitos buscavam esse refúgio em países da Europa. Também por conta ali da proximidade geográfica e tudo mais, tentar ficar o mais distante possível da zona de guerra. E um outro fluxo importante de refugiados é um fluxo que parte do continente africano, porque existem alguns países ali que vivem em guerras civis até hoje, então tem muita gente que é perseguido político, perseguido religioso, então tem a perseguição política, a perseguição religiosa, e as pessoas procuram fugir, né, de países onde essa situação acontece. E ao fugir, o primeiro destino pensado por eles é acessar a Europa através do Mar Mediterrâneo. Então, pessoal, a Europa, né, e em especial através da liderança da Alemanha, na figura da chanceler Angela Merkel, ela foi muito receptiva com esses refugiados. A Alemanha foi um dos países que se levantou falando, olha, gente, eu sei que é um problema, a gente vai ter que pensar como nós vamos resolver, né, para onde a gente vai colocar todas essas pessoas, como a gente vai poder auxiliar, mas é importante que a gente ajude. Eles estão vindo para cá buscando ajuda. E esse posicionamento, liderado pela Alemanha, ele foi tomando conta de outros países da União Europeia. Mas isso incomodou demais o Reino Unido. Para eles, não era interessante abrir as suas fronteiras para receber essas pessoas que estavam fugindo de zonas de guerra.
E isso foi muito forte, né? E está muito atrelado, gente, à ideia da xenofobia mesmo, né? De não querer, da aversão ao estrangeiro, de não querer que essas pessoas vivessem no seu território. Isso foi o motivo mais utilizado, né? E pelo menos na minha leitura e na leitura de muitos geógrafos por aí, faz com que realmente isso seja o principal motivo, mas eles também acharam um segundo motivo aí, para não ficar tão feio, vamos dizer assim, né? Que foi falar da questão das despesas que permanecer na União Europeia geravam para o país. Como assim? Que tipo de despesa? As despesas, a gente está falando num bloco que tem um parlamento, que tem um banco central, que tem órgãos que vão ali emitir documentos para todos os países membros. Então, manter, né, que tem uma casa da moeda, né, então tem alguém que produz o euro. Então, tudo isso custa dinheiro. Dentro de um país, essas coisas são custeadas pelo Estado. Só que se a gente está falando de um bloco econômico que está tentando funcionar como um Estado, essa dívida, né, esse gasto, ele é dividido entre os membros. Então, das desculpas, dos motivos, também foi elencado esse dinheiro que o Reino Unido tinha que dar para a União Europeia para manter esses serviços funcionando. Então, eles usaram esses dois motivos. Então, quando isso ficou decidido, na imprensa, a gente ficou... a imprensa começou a tratar a saída do Reino Unido como Brexit. Meu inglês é horrível, qualquer coisa vocês perguntem para o professor de inglês como pronunciar isso de uma maneira mais adequada. Mas quer dizer o quê, né? O BR aqui é de britânico, né? Do Britain aqui. BR, né, do britânico, este aqui de saída. Então, a saída dos britânicos, a saída do Reino Unido, tá? Então, ficou decidido, né, o Reino Unido sairia da União Europeia, só que assim, essa saída também, pessoal, ela não foi automática, tipo, beleza, a gente não quer mais fazer parte da União Europeia, beijos, tchau, não quero mais falar com vocês. Não pode ser dessa forma, porque existe uma série de trâmites, né, que envolvem não só os países, mas empresas e grupos transnacionais que estavam presentes no território do Reino Unido devido ao Reino Unido fazer parte do bloco econômico. Então, nesse processo, quando se decide pela saída, começa a ter esse movimento de fuga. Então, sede de banco, sede de empresa transnacional, órgãos da União Europeia que estavam em território britânico, tudo isso teve que ser retirado dali. Então, isso leva um tempo. Quando foi lá decidido em 2016 pela saída, estimava-se que toda a transição, né, de total desligamento do Reino Unido com a União Europeia terminaria em 2019. No entanto, existem alguns detalhezinhos ainda que não foram totalmente acertados. Então, esse ano já teve algumas discussões relacionadas a isso. Mas, assim, tá praticamente nos finalmente para desligar de uma vez por todas. E também, pessoal, tem uma outra coisa. Quando começou, né, ver que essas empresas começaram a ir embora, esses órgãos da União Europeia começaram a ir embora, o que aconteceu? As pessoas que trabalhavam nesses lugares perderam seus empregos. Então, talvez essa decisão não tenha sido pensada, né? Esses impactos não foram considerados na hora dessa decisão. E no meio do caminho, começou a existir um sentimento de arrependimento. Então, parte da população se arrependeu de ter votado pela saída. E nesse trâmite, essa discussão voltou para o parlamento britânico e foi retomada até a possível desistência da saída, né? Quase que desistiram, falaram, ai meu Deus, acho que a gente fez burrada, melhor ficar aqui mesmo com vocês. Se tivesse um segundo turno, o resultado não seria o mesmo.
Talvez se tivessem chamado um novo referendo, eles tinham mudado de ideia. Justamente por isso. Talvez no primeiro momento eles não pensaram nessas consequências. E isso foi um problema, né? Quando as pessoas começaram a ver seus empregos indo embora, falei, opa, acho que a minha decisão aqui não foi uma decisão muito esperta. Então, existiu por um período, um sentimento de arrependimento. Mas, quando chega lá para quem decide, de fato, e tudo mais, acabou que não voltaram atrás e eles estão tendo que lidar com essas consequências agora, né? E aí, de quebra, vem a pandemia, então bagunça mais todo o coreto ainda. Mas, gente, essencialmente é isso. Eles saíram porque não queriam receber refugiados. E, assim, a gente pensar nisso é um pouco triste, né? Que você não ter esse olhar mesmo de compreensão pelo outro, né? Porque ninguém quer sair da sua casa, do seu país, do seu local de origem, por qualquer motivo. As pessoas estavam indo embora para que elas não morressem, né? Ficar lá no lugar onde está caindo bomba na sua cabeça o tempo todo. Então, é meio triste pensar, né, que se de um lado a gente teve ali países que receberam e acolheram essas pessoas, do outro tinha gente morrendo de medo dessas pessoas chegarem e entrarem no seu território, né? É um pouco triste, eu enxergo isso com tristeza. Gente, vocês têm alguma dúvida disso que eu expliquei? Não? Deu pra Não, entender? professora, entendi direitinho. Maravilha, então, gente. Então, são 11h40, eu vou interromper a gravação e vou fazer rapidinho a chamada, tá bom? Aí, assim, conforme vocês vão respondendo, se vocês quiserem ir saindo, pode sair.